Uma saudação especial ao meu querido e dileto correligionário, deputado estadual do PP do Rio Grande do Sul, Frederico Antunes, que bem representa toda a região da fronteira do Brasil com a Argentina e as demais, e a fronteira com o Uruguai também, um exemplar deputado que vem acompanhando aqui o debate no Congresso Nacional, que trata realmente dos interesses das regiões de fronteira, matéria muito relevante para a sua uruguaiana, mas também para toda a região fronteiriça do nosso estado, que faz divisa com vários municípios gaúchos, uruguaios e algumas províncias argentinas do lado que fazemos fronteira com esse país, os dois nossos irmãos e vizinhos do Mercosul. Queria também aproveitar esta oportunidade, porque hoje, segunda-feira, 26 de março, é uma data especial para a capital do meu estado, Porto Alegre, porque está completando o senador Álvaro Dias 240 anos. E eu, daqui desse plenário, distante exatos 2.027 quilômetros, quero enviar um abraço, virtual que seja, aos porto-alegrenses. E tenho o orgulho de ser cidadã honorária da capital, tendo nascido na distante Lagoa Vermelha, na região de Campos de Cima da Serra. A capital da gaúcha, presidente, foi Porto dos Casais em meados do século XVIII, quando 500 portugueses enviados pelo rei de Portugal chegaram ao porto de Viamão. Um século depois, acolheu alemães, italianos, espanhóis, que deixavam a Europa em busca de uma nova vida. Depois vieram também os africanos, poloneses, libaneses, judeus, japoneses e tantos outros. Porto Alegre é hoje uma das mais vibrantes capitais brasileiras. Enfrenta muitos desafios com o crescimento desordenado, mas é o palco das galerias de arte da Usina do Gasômetro, do Fórum Social Temático 2012, do Fórum Social Mundial do início dos anos 2000, da Feira do Livro da Praça da Alfândega, das bancas de frutas e verduras do mercado público, do lago que chamamos com carinho de Guaíba, do clássico futebol mais apaixonante do país, o Grenal, da Casa de Cultura Mário Quintana, do Pôr do Sol encantador, da Fundação Iberê Camargo, que encanta todos pela sua arquitetura ousada, só para lembrar algumas das cenas e personagens da aniversariante, Porto Alegre, a cidade sorriso, e será também uma das cidades sedes da Copa 2014. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, mais uma vez o Brasil foi sacudido domingo à noite por denúncias de corrupção envolvendo dinheiro público. Na semana passada, o escândalo da cobrança de propina em contratos de serviço do Hospital Pediátrico da Universidade do Rio de Janeiro expôs um mal antigo, presidente, que envergonha nosso país. Ontem, novamente, o Fantástico da Rede Globo exibiu com detalhes denúncia de dinheiro público mal usado, desta vez na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Em 2010, um projeto da Prefeitura de João Pessoa pretendia transformar a capital paraibana em uma cidade digital, oferecendo internet de graça e sem fio para toda a comunidade. Uma licitação para a compra de produtos de informática e computadores teria consumido milhões de reais. A reportagem fala de superfaturamento na compra de equipamentos, de pagamento de propina de 5% a 10%, e informa também que o serviço prometido pela Prefeitura nunca funcionou. Na época, o responsável pelo projeto era o então secretário de Ciência e Tecnologia do município de João Pessoa, Aguinaldo Ribeiro, hoje ministro das Cidades e deputado do meu partido, o Partido Progressista. Defendo aqui, senador, nosso presidente, a apuração imediata de todos os fatos para buscar os reais responsáveis pelas irregularidades, ouvidas todas as partes e a defesa confirmada como no Estado de Direito que temos hoje. Não é o fato de se tratar de denúncia contra o envolvimento de um ministro do meu partido que irá diminuir a minha cobrança e o meu empenho contra a corrupção em nosso país. Muitas vezes me perguntam se vou levantar a voz
e me cobram pelo Twitter ou pelo Facebook essas atitudes. Não precisam me cobrar. Eu sei do meu compromisso, da minha responsabilidade, porque não tenho, presidente, compromisso com o erro. Também, nesse caso, como sempre tenho feito, defendo a investigação exemplar e que todos os envolvidos sejam punidos. Isso vale também para esta casa, no caso das denúncias que envolvem o senador Demóstenes Torres. Considero muito importante o trabalho que a Polícia Federal vem realizando na investigação das denúncias de corrupção que aparecem a todo momento. Espero que seu caráter republicano permaneça e oriente o trabalho de apuração, não só dos delegados e investigadores da Polícia Federal, mas de todos os servidores e agentes dos órgãos responsáveis pelas investigações, como o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF, e também a Controladoria Geral da União. Não podemos, de forma alguma, deixar escorrer pelo ralo da corrupção o dinheiro público que deveria estar garantindo melhor qualidade do nosso ensino público, garantindo o pagamento do piso dos professores, a qualidade do atendimento na saúde e na segurança pública. A violência é um mal da nossa sociedade e os índices que envolvem todo o setor de segurança no Brasil são alarmantes. O número de presos no estado de São Paulo, por exemplo, cresceu nos últimos 16 anos 223%. Isso revela que a falta de investimentos na segurança nos traz dois problemas: aumento do número de crimes e a superpopulação das cadeias, mostrando presídios em condições desumanas. Na educação, um dado negativo vem exatamente do meu estado, o Rio Grande do Sul, presidente. O meu estado é o campeão nacional em repetência no ensino médio e fundamental. 300 mil alunos repetem o ano escolar todo ano. Este fenômeno não só causa problemas no calendário escolar, mas também tira a motivação dos alunos. Financeiramente, o custo dessa reprovação, deputado Frederico Antunes, é também altíssimo, pois representa um desperdício. Só na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, 790 milhões de reais por ano. A discussão e aprovação, portanto, do Plano Nacional de Educação, que está na Câmara dos Deputados, precisa assumir caráter de urgência e estabelecer uma nova política educacional em nosso país. Todos os dias assistimos à divulgação de estatísticas negativas, como essas da educação e da segurança, e nos perguntamos: mas onde vai o dinheiro, essa dinheirama toda de tantos impostos que pagamos? A conclusão é simples, mas muito triste. Parte é desviada pela corrupção, parte esbarra na burocracia tributária vivida há anos por nosso país. Uma carga tributária confusa e exagerada é um dos motivos da perda de competitividade também da indústria brasileira. E não é só isso. Indústria que não produz não cria novos empregos. Segundo o IBGE, em janeiro, a taxa de emprego na indústria nacional recuou 0,5%. Foram criadas menos vagas para os trabalhadores em 8 das 14 capitais brasileiras pesquisadas. A manutenção dos empregos também depende de uma desoneração tributária das empresas. O governo federal vem apresentando soluções pontuais. Já anunciou que continuará atuando no câmbio para evitar que o real continue tendo forte valorização sobre o dólar. Setores industriais, como o têxtil e calçadista, sofrem com a entrada de produtos importados, principalmente chineses, que são ajudados pelo câmbio baixo. Felizmente, o governo começa a concordar e até acordar que esse não é o único fator que causa a nossa falta de competitividade no mercado mundial. Creio que a reunião da presidenta Dilma Rousseff, com 28 dos principais líderes empresariais do país, realizada na semana passada, representa um bom passo para as discussões da crise da indústria brasileira. Aliás, em entrevista à revista Veja desta semana, a presidenta Dilma Rousseff concordou finalmente que os impostos cobrados hoje no Brasil inviabilizam as melhores iniciativas empresariais e impedem a competitividade da indústria brasileira. Cito aqui as palavras da presidente, abre aspas:
Temos que baixar nossa carga de impostos e vamos baixá-los. Vamos nos defender atacando, ou seja, exportando e ganhando mercados. Para isso, temos que aumentar nossa taxa de investimento real em pelo menos 24%. Fecha aspas. A presidente garantiu que o governo vai investir e gerar melhor ambiente para a realização dos negócios. Oxalá isso se torne realidade. A insegurança jurídica no país é outra barreira inibidora do empreendedorismo. É saudável a convocação feita pela presidente do setor privado para participar do desafio de, junto com o governo, em parcerias transparentes, superar os gargalos da logística que desestimulam nossos investimentos no setor produtivo. Então, vamos defender mais produção e menos especulação. As palavras da presidenta Dilma Rousseff representam um alento, principalmente porque o governo mostra, finalmente, disposição de mudar esse cenário hostil aos empreendedores e que está levando a indústria para o fundo do poço, de onde a desindustrialização mostra seu lado mais perverso, o desemprego. Carga tributária pesada, um sistema de cobrança de impostos complexo e burocrático, torna onerosa a administração de qualquer empresa no Brasil, pequena, média ou grande. Hoje, em nosso país, uma grande empresa precisa, em média, 250 pessoas para cumprir todas as etapas do pagamento de impostos. O mesmo serviço nos Estados Unidos pode ser feito por, no máximo, 3 funcionários. A simplificação desta cadeia de impostos é essencial para uma cobrança de tributos mais justa, ampliando a base de arrecadação e, inclusive, eliminando-se um dos males deste país, que é a sonegação. A cobrança de impostos, presidente, em cascata, como ocorre em nosso país, a centralização é inevitável e o encarecimento final dos produtos, uma consequência direta. Quem sofre são os consumidores. O ICMS, grande estopim na guerra fiscal, é hoje a arma dos governadores que dispõem do imposto para arrecadar mais e manter a máquina pública funcionando. E, ao oferecer vantagens, disputam projetos e aumentam a guerra fiscal entre estados. O ex-ministro Maílson da Nóbrega, que já discutiu muito esse assunto, defende a adoção do imposto sobre o valor agregado, conhecido mundialmente como VAT. É um imposto que agrega todos os outros, facilitando a descentralização e melhorando a atividade produtiva da indústria. Maílson da Nóbrega vai ao ponto crucial. A simplificação dos tributos aumenta a competitividade. Também isso reconheceu a presidenta Dilma Rousseff na entrevista concedida à revista Veja. Nossa precária infraestrutura também influencia os custos de produção e o preço final dos produtos brasileiros. O preço da energia elétrica pesa na produção. As indústrias brasileiras pagam 3 vezes mais pelo serviço de energia em relação ao preço médio mundial. A logística é obsoleta e complicada. 60% do nosso transporte de cargas é feito pelas rodovias, cheias de buracos e muito inseguras. Quem não lembra das imagens de estradas e pontes levadas pelas chuvas todos os anos e caminhões esperando eternamente pelo trabalho de recuperação dessas rodovias para atingir o destino de entrega? Que digam os nossos amigos lá da ABTI, a Associação Brasileira do Transporte Internacional, que sabe comparar, inclusive, qual é a qualidade das estradas dos países do Mercosul com as estradas brasileiras. As nossas são incomparavelmente mais caras e muito piores. Pouco mais de 10%, deputado Frederico Antunes, da nossa estrada é pavimentada. Se compararmos a situação das rodovias brasileiras com as estradas dos países dos BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, o Brasil está no 5º lugar, na rabeira. Os serviços portuários também são muito caros. O custo de movimentação por tonelada é, em média, de $13 no Brasil. A média mundial fica em $7, quase a metade do que nós cobramos aqui. Isso, claro, encarece o preço dos nossos produtos. Os transportes mais baratos e eficientes, como ferrovias e hidrovias, são praticamente ignorados. O Brasil, país de dimensão continental, usa muito pouco o sistema hidroviário.
Somente 7% do transporte é feito pelos rios e as ferrovias escrevem um velho capítulo da nossa infraestrutura. Também passam por obras superfaturadas e sem continuidade. O aumento da competitividade ou até o retorno do crescimento saudável da nossa indústria precisa vir com uma política séria, consolidada, de médio e longo prazo. E segura, sobretudo. A adoção de salvaguardas e medidas pontuais é bem-vinda como ajuda para estancar as perdas, mas não solucionam o problema. Precisamos da vontade política do governo para adotar um plano de industrialização que tenha começo, meio e fim. É preciso sair do discurso retórico e avançar com políticas concretas e amplas e, sobretudo, seguras. A identificação do problema, o diagnóstico foi feito. Precisamos cortar os custos, acabando com impostos sobre faturamento e sobre insumos da produção. Não é possível aceitar que a indústria brasileira pague aqui pela energia elétrica 3 vezes mais do que paga a indústria dos Estados Unidos. Senhoras e senhores senadores, uso aqui as palavras do empresário Jorge Gerdau Johann Peter, conselheiro do Instituto Aço Brasil. Temos uma oportunidade fantástica para iniciar mudanças que garantam um país mais forte e mais competitivo. O Brasil não pode, senhor presidente, perder mais esta chance. Muito obrigada.